Olá para todos, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós nesse momento. Estamos separados fisicamente, mas juntos para louvar ao Senhor e para adorá-lo, aquele que é o Senhor das nossas vidas, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Esse momento é o nosso momento como igreja, como família, para louvar e adorar ao Senhor. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Essa é a Igreja Batista Central de Norwich, NCBC, português. E é aqui que nós nos reunimos para aprender da palavra de Deus e também para adorá-lo, louvá-lo e entender a sua vontade para as nossas vidas, a cada instante e a cada momento. Se é a primeira vez conosco, seja muito bem-vindo. Se não, se você é membro dessa igreja, congregado aqui, muito bom tê-lo novamente conosco. Que Deus o abençoe ricamente nesse tempo que vamos ter, um tempo curto, eu sei, mas eu espero que rico da palavra de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Eu quero orar, quero agradecer a Deus pela possibilidade de estarmos juntos, pela tecnologia que Ele viabilizou para nós, eu tenho certeza disso, e pelo momento como família de adorar ao Senhor. Vamos agradecer a isso, agradecer a Deus por isso e já esperar que Ele realmente nos alimente com a sua palavra e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Uma vez mais nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a Tua soberania, a Tua majestade e o Teu amor para com cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem suprido tudo aquilo que nós precisamos e tem nos guardado do mal. Obrigado, Pai, porque podemos reconhecer o quanto dependemos do Senhor e quão bom é estar debaixo dos Teus cuidados. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que teremos nessa tarde, noite, nesses momentos juntos. Que a Tua palavra seja realmente alimento para as nossas vidas. Que seja a direção para cada um de nós e que o nosso desejo, a nossa vontade, seja de cada dia mais e mais honrar e glorificar o Teu nome, pois para isso nós fomos criados. Abençoa-nos nesse tempo, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o homem, que eu, que qualquer um de nós não sejamos empecilho para a ação do Teu Espírito Santo, para a Tua vontade se cumprir em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, é o nosso clamor, a nossa súplica e desde já a nossa adoração e vida rendidas aos Teus pés. Abençoa-nos, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o meu desejo, que o Senhor te abençoe nesse tempo em que estaremos juntos. E nós vamos começar a louvar ao Senhor. Vamos cantar, apresentar a Deus em canções, em músicas, aquilo que deve estar no nosso coração. Mais uma vez eu peço a você, preste atenção na letra, preste atenção no que essa música nos traz. Não cante simplesmente por uma melodia bonita, mas sim entendendo o que ela diz e o quanto isso expressa realmente o que existe nos nossos corações. Se essa não é a verdade para você ainda, medite, pense no que a letra de cada uma dessas músicas diz e clame ao Senhor para que isso seja verdade na sua vida também. Que seja esse o desejo do seu coração a cada instante da sua vida. Vamos louvar, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor juntos como igreja nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Quando cantamos, nós expressamos o nosso ser, expressamos a nossa alegria, também às vezes a nossa ansiedade, aquilo que aperta o nosso coração, clamamos a Deus por ajuda, mas acima de tudo exaltamos o Senhor. Expressamos os nossos sentimentos e falamos com Deus enquanto cantamos também. Muito obrigado ao Rui, querido irmão lá da Igreja Batista de Durham. Obrigado também, Michael, Val, Isabelle, membros da nossa igreja, louvando ao Senhor com todo o coração, e isso é maravilhoso para nós. Obrigado também ao pastor Fred Vieira, lá da 2ª Igreja Batista de Campos, no Rio de Janeiro. Pastor Fred nos autorizou a utilizar os seus vídeos no YouTube enquanto a gente está nesse período de transmissão pela internet. Muito obrigado, meu irmão, que o Senhor continue a abençoar o seu ministério, o seu desenvolvimento aí no Rio de Janeiro com as pessoas que te cercam também. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Vamos passar para a palavra, vamos para aquilo que é o foco do nosso tempo juntos, entender a vontade de Deus para as nossas vidas através daquilo que é a verdade, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo é a palavra viva e é Ele quem nos fala, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta no caminhar das nossas vidas. Se é a primeira vez que você está conosco, nós temos estudado o Evangelho de João. Se não, se você tem caminhado conosco, nós já chegamos aqui no capítulo 17, depois de algumas boas semanas meditando na vida de Jesus.
Para o nosso contexto, começando hoje o capítulo 17, nós estamos no momento em que Jesus tem um tempo especial dele próprio com o Pai. Depois de ter falado com os seus discípulos, num momento também singular, também separado para eles, Jesus chega a esse momento de oração. Jesus ora ao Pai. Ele termina a sua fala aos seus apóstolos e agora ora ao Pai. Eu pretendo ler todo o capítulo 17, apesar de não abordar todos os versículos hoje. Nós vamos caminhar para a semana que vem na continuidade do capítulo 17. Mas vamos ler todo o capítulo 17, que é uma oração, e eu creio que a oração nós não podemos interromper. Nós vamos ler o capítulo 17 e comentar aqueles versículos separados para nós para hoje. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existe. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mostraste, e guardaram a tua palavra. E agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e que me deste, para que eles sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo a si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Esta é a palavra do Senhor e o meu desejo é que ela encontre lugar no seu coração. Muito obrigado, irmãos, pela leitura, obrigado por participarem nesse momento especial do nosso culto.
Como eu disse, esse é o capítulo 17 do Evangelho de João, e nos últimos 2 meses aproximadamente nós temos trabalhado essa última noite de Jesus. Desde o capítulo 13, João narra esse momento em que Jesus se separa com os seus discípulos e apóstolos para celebrar a Páscoa judaica e também para dar os seus últimos ensinamentos. São as últimas horas que Jesus terá de liberdade antes de ser preso, ser julgado e ser crucificado, naquele mesmo dia, na sequência dessa noite em que eles estão reunidos. Jesus falou sobre humildade, Jesus falou sobre amor, Jesus falou sobre testemunho, Jesus falou sobre as dificuldades, perseguições, sofrimento e tudo aquilo que os discípulos passariam sem a presença de Jesus fisicamente com eles. Jesus também prometeu o Espírito Santo como Consolador que estaria com eles todos os dias, todo o tempo. E esse mesmo Espírito Santo que estaria com aqueles que viriam a crer, a continuar a tarefa que aqueles homens deveriam dar continuidade e que Jesus consumou na cruz do Calvário. No capítulo 16, nós acompanhamos as palavras de despedida de Jesus. Jesus é direto, Jesus é objetivo com eles, Jesus deixa claro quem ele é, qual era a sua tarefa e como ele há de cumpri-la. Os discípulos confessam que creem que Jesus Cristo é vindo de Deus, que numa palavra clara é exatamente quem ele disse que era, o Messias, o Salvador, aquele que veio para nos levar de volta ao Pai, à comunhão e à harmonia que tínhamos no início da criação. O capítulo 17, como nós lemos agora, é um momento próprio de Jesus, Jesus e o Pai. Jesus, um com o Pai, faz questão de, na sua humanidade, elevar os olhos ao alto, para o céu, e falar com o Pai. Nós já temos visto outras oportunidades em que Jesus ora, em que Jesus fala com o Pai, em que essa intimidade é desenvolvida. Jesus, eu volto a repetir, um com o Pai, Deus com o Pai, expressa a sua humanidade, identificando-se com cada um de nós ao falar com o Pai. O texto que lemos começa com a narrativa de João, acerca do que Jesus havia falado até aquele momento. As suas palavras de despedida, as suas palavras específicas para aqueles 11 que estavam ali, pois Judas já havia deixado o grupo, já havia saído para entregar Jesus. E aqueles 11 caminham com Jesus, saindo daquela sala onde celebraram a Páscoa, onde Jesus instituiu a ceia como memorial para a sua igreja, e agora caminham para o lugar de oração, o mesmo lugar onde Jesus vai ser preso. João nos diz que Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e então começa a falar com o Pai. O título que muitas das nossas Bíblias têm antes do versículo 1 do capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Esse é o título. Foi um epígrafe colocado ali para nos auxiliar no nosso estudo. Não faz parte do texto original. Uma oração. Jesus fala com o Pai. Jesus abre o seu coração em voz para que aqueles discípulos também pudessem ouvir. Essa oração, uma oração especial. E alguns bons teólogos e estudiosos dizem que depois de um sermão tão perfeito, esse que Jesus desenvolveu desde o capítulo 13 até aqui, nada mais poderia completá-lo senão a oração perfeita. A oração que somente o Senhor Jesus poderia fazer. Na maneira como ela se desenvolve, com as palavras que ele usa, com o relacionamento que ele apresenta entre ele e o próprio Pai, ninguém mais poderia fazer essa oração. Nenhum outro homem ou mulher poderia fazer essa oração, senão Jesus. Jesus levanta os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. Mais uma vez, essa noção de tempo que Jesus traz para os seus discípulos e para nós também, fica muito claro que ele sabia exatamente o que estava a acontecer e o que viria a acontecer nas próximas horas. É chegada a hora. E o interessante é que Jesus, nesse primeiro versículo e no segundo também, ele trabalha o texto ou o que fala na terceira pessoa, como se referisse a outro que não ele.
Mas o fato é que isso se repete algumas vezes na maneira como Jesus fala. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Estas são as mesmas palavras que Jesus já usou anteriormente. Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O verso 31 do capítulo 13 diz exatamente o seguinte: quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. O exato momento em que Judas sai daquela sala para entregar Jesus. Naquele momento, Jesus já diz que o consumado haveria de ser realizado. O plano haveria de ser cumprido naquela perspectiva, naquele momento, da glória de Deus através da morte de Jesus Cristo. Jesus continua e fala, assim como lhe conferiste, a ele, ao Filho, conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É incrível como Jesus mostra essa união e, ao mesmo tempo, esse momento de tarefa, de autoridade que é transmitida de Deus para Jesus. Falando do próprio Jesus, essa referência de que ele tem toda a autoridade e de que todas as coisas estão nas suas mãos, inclusive com relação à salvação, nós voltamos para o início do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 nos dizem exatamente isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o versículo 13, como eu disse, acompanha isso falando que não foi pela vontade da carne ou pelo desejo do homem, mas de Deus. Essa autoridade de fazer o homem filho de Deus foi dada pelo Pai e foi atribuída a Jesus. Ele volta a dizer: o Senhor entregou ao Filho a autoridade sobre toda a carne, a fim, com a finalidade, para que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. E ele deixa claro qual é a vida eterna. O versículo 3 nos diz exatamente nas palavras de Cristo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E, não se esqueçam disso, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É incrível como geralmente nós falamos sobre Deus e tratamos de Deus como se o conhecêssemos. E o mundo, de uma maneira geral, olha para esse Deus e até mesmo crê nesse Deus. Mas a vida eterna, a verdadeira salvação, inclui Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo. E o versículo não para aqui. Ele continua e diz, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem tu, Pai, enviaste. Como é o teu relacionamento com esse Cristo, Filho de Deus? Ok, você pode expressar a tua confiança em conhecer a Deus, mas e Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado para morrer na cruz por nós? Você crê nessa verdade? Você acredita neste Deus feito homem, Emanuel, vivendo conosco, se entregando como homem para uma morte de remissão, por resgate à nossa vida, eu e você. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. A mudança de tempo, a mudança de pessoa acontece novamente aqui. No versículo 4, Jesus já volta a se referir a eu.
Apesar de nós sabermos que ele é o Filho a quem se refere nos primeiros versículos da sua oração. Jesus, em intimidade com o Pai, na sua comunhão plena, diz que eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Interessante que o glorifiquei aqui já está no passado. Eu glorifiquei, eu te glorifiquei, eu honrei o teu nome, eu cumpri o que o Senhor confiou a mim. Jesus fala dele próprio. Glorifiquei no passado, apesar dele ainda não ter sido crucificado. Mas ele diz, agora, no versículo 5, novamente o tempo, agora glorifica-me, ó Pai. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Mais uma vez nós voltamos ao início do Evangelho de João, os versos de 1 a 3, nós temos claramente a expressão de quem é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João continua, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, no versículo 14. É esse Jesus que tinha toda a glória com o Pai antes mesmo que o mundo fosse formado. E mais, foi nele, por causa de Jesus e através de Jesus que todas as coisas foram criadas. Jesus continua no versículo 6 e ele fala, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu o fiz conhecido. Eu fiz com que eles pudessem enxergar o teu nome, Pai, em mim. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. Foi o Senhor quem me deu. Eles estavam no mundo, parte do mundo, mas o Senhor os deu a mim. Eles eram teus, o versículo continua, mas o Senhor os confiou a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Que expressão maravilhosa! A maneira como Jesus apresenta aqueles 11 homens que estavam ali com ele. Essa oração é muito direcionada para aqueles 11 que estavam ali. É lógico que, como nós lemos no versículo 20, não somente a eles vai nos alcançar. É uma palavra de Jesus que alcança aquele momento em que eles viveram, mas também vai além. Chega a mim, chega a você, hoje, 2020, o momento que nós vivemos, o dia que nós vivemos. Esse desejo de Jesus, essa expressão de Jesus com relação à sua palavra, com relação a quem ele é, nos alcança. Eram teus, o Senhor os confiou a mim, e eles têm no presente guardado a tua palavra. É interessante ouvir isso de Jesus, porque alguns versículos atrás, e nós acompanhamos isso semana passada, se você estava conosco, os versículos 31 e 32 do capítulo 16, Jesus confronta aqueles homens. No versículo 30, eles expressam a sua fé e confiança. Agora cremos que tu és realmente enviado de Deus. Sabes todas as coisas. Nós cremos em quem o Senhor Jesus diz ser. E Jesus faz aquela pergunta que para nós seria uma ironia, seria uma confrontação, seria algo que incomodaria os outros. Mas vinda de Jesus, não é assim que chega ao coração daqueles homens. Apesar de confrontá-los, Jesus demonstra amor, carinho, reconhecimento da limitação e da fragilidade daqueles homens. Diante daquela confissão, Jesus pergunta para eles, vocês creem agora? Ou ele afirma, vocês creem agora? Mas, daqui a pouco, em algumas horas, eu serei preso e vocês serão dispersos. Vocês fugirão, cada um voltará para a sua casa, voltará para a sua vida, voltará para a sua falsa segurança, para aquilo que valorizam e me deixarão só. Mas eu não estarei só, o Pai estará comigo.
exatamente antes de começar a orar, Jesus encerra o seu discurso com eles com essas palavras. Ao dizer que mesmo frágeis, mesmo passando por dificuldades, tendo tribulações e aflições no mundo, eles deveriam ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. São esses homens frágeis que Jesus apresenta ao Pai. Eles têm guardado a tua palavra. E agora, novamente, nesse momento, Jesus os apresenta naquele momento. Eles reconhecem que todas as coisas que me tem dado provêm de ti. Vêm do Senhor. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Palavras de Jesus acerca daqueles homens que vão abandoná-lo, que vão fugir. Alguns vão além, vão negá-lo, taxativamente dizer que não o conhecia. Esses são homens, seres humanos como eu e você, que apesar de confiar, de acreditar, de receber essa palavra, somos frágeis. Somos limitados, somos pequenos. Não podemos em momento algum confiar em nós mesmos, na nossa própria fé, achar que temos a fé por nós mesmos. Se não for o Senhor, se não for essa palavra nos conduzir, com certeza diremos não conhecemos esse Jesus. Fugiremos para as nossas casas a hora que as coisas apertarem. Jesus os ama. E os amou desde o início e até o fim. E aqui mais uma vez eu quero lembrar o nosso versículo do ano. O versículo que nós precisamos gravar de João, de todos os estudos, de todos os sermões e momentos em que refletimos juntos da vida de Jesus. O verso 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. João, capítulo 5, verso 24, Jesus disse que aquele que crê nas palavras que ele tem compartilhado e naquele que o enviou, tem a vida eterna. Somos nós. Somos aqueles que receberam a palavra do Senhor Jesus. Somos aqueles que creram que Deus o enviou por nossa causa, para a honra e glória do Pai, mas para nos salvar, para transformar a nossa condição, para mostrar o verdadeiro amor e ensiná-lo de uma forma prática. Esses que creram na palavra de Jesus, esses que creram naquele que o enviou, o Pai que deu a ele a autoridade de dar vida e vida eterna, para esses não haverá mais condenação. Esses passaram da morte para a vida. É o que o capítulo 5, versículo 24 nos diz. E é isso que eu espero ser verdade na sua vida. Eles creram que tu me enviaste. O versículo 9 diz que é por estes que Jesus roga. É por aqueles 11, por aqueles que estavam ali. Mas também, como eu volto a lembrar, por aqueles que viriam a crer. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. É por eles que eu rogo, é por eles que eu peço, é por eles que eu oro, é por eles, Pai, que eu falo contigo. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração e não precisaria sequer que eu falasse. Eu imagino que isso passa pela cabeça de Jesus. Mas é por eles que eu rogo. Uma palavra que pode nos deixar em dúvida e talvez questionar essa frase, mas é uma palavra de Jesus Cristo, não se esqueçam, é o que ele tem dito, é a palavra de Deus diante de nós. E ele continua no verso 9, não rogo pelo mundo. Eu não oro pelo mundo, não oro por aqueles que estão lá, eu não estou a rogar agora por aqueles que me odiaram, que me odeiam, que não conhecem o Pai, que não receberam a sua palavra. Eu não oro por eles nesse momento. De maneira alguma, essa expressão quer dizer que Jesus não se importe com o mundo. Que Jesus,
assim como João também nos disse, acerca do Pai e acerca do próprio Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido sobre a face da terra. Esse Jesus ama o que o Pai ama. E não estaria em momento algum desinteressado, ou com rancor, ou com mágoa desse mundo. Ele vai morrer, não simplesmente por aqueles que o Pai deu, mas de maneira eficaz para o mundo. Suficiente para o mundo e para aqueles que viriam a crer. Essa é a oração de Jesus nesse momento. Eu rogo por estes 11, rogo por aqueles que virão a crer, mas eu não rogo pelo mundo, mas sim por aqueles que me destes, porque são teus. É interessante que nesse momento do versículo 9, Jesus novamente se coloca como um com o Pai. Olha só o que o verso 6 nos diz acerca destes homens que estavam no mundo e que o Pai permitiu que Jesus manifestasse o seu nome a eles. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus e tu os confiaste a mim. E agora, no versículo 9, ele fala: mas porque aqueles que me deste, porque são teus. Eram teus, agora são teus. E Jesus explica de uma maneira muito clara. Ora, todas as coisas, as minhas coisas, são tuas, Pai. E as tuas coisas são minhas. Por isso que eles eram teus e o Senhor me confiou. Mas eles continuam a ser teus, porque são meus. Eu e o Pai somos um. O que é do meu Pai é meu. No capítulo 16, no versículo 15, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo e fala sobre como aqueles homens viveriam amparados, conduzidos, orientados por esse Espírito Santo, Deus, presente nas nossas vidas a cada instante, ele fala: esse Espírito Santo receberá do que é meu. Do que é meu. Por isso ele pode falar para vocês. Por isso ele vai orientá-los. E mais uma vez, se nós voltarmos um pouquinho a João 10, versículo 30, a expressão clara de Jesus a dizer: eu e o Pai somos um. O que é do meu Pai é meu. E o que é meu é do meu Pai. O versículo 10 encerra esse momento, encerra essa parte da oração de Jesus, pelo menos nessa forma que nós a dividimos, dizendo o seguinte: ora, todas as minhas coisas também são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, naqueles que vivem pela palavra, que a receberam, que creram, que confiaram que Jesus é o Filho de Deus, neles eu sou glorificado. Mais uma vez a palavra glorificado. A expressão da glória, a expressão da honra, a expressão de viver com o testemunho que mostra quem é Jesus e quem é o Pai. Neles eu sou glorificado. Naqueles, na vida daqueles que creem, no testemunho que Jesus também disse que seria dado quando ele fosse e viesse o Espírito Santo através das nossas vidas. No que eles creem, com toda a fragilidade e limitação que possuem, no que eles mostram, no que eles praticam, no que eles estão dispostos a viver e até mesmo a morrer por minha causa, eu sou glorificado. É o testemunho de Jesus. É o que vivemos e mostra Cristo em nós. É o quanto as pessoas conseguem entender nas nossas vidas segurança, esperança e paz que temos em Cristo Jesus.
Por várias vezes nas semanas passadas, eu frisei a questão da alegria de Jesus Cristo em nós. Da paz que Jesus Cristo nos deu de maneira singular. O mundo não pode nos dar a paz que Jesus nos dá. A alegria que temos é exatamente porque Jesus Cristo está em nós. É isso que ele apresenta quando fala que a minha alegria em vocês é para que a vossa alegria seja completa. Somente seremos completamente felizes, satisfeitos e alegres quando Jesus Cristo for a razão das nossas vidas. Eu já disse isso antes. Olhando a vida desses homens por quem Jesus ora, daqueles 11 que passariam por dificuldades, seriam perseguidos, rejeitados, mortos por causa do nome de Jesus. Jesus fala que eles deveriam ter alegria, paz, mesmo diante de tudo isso. E com aquilo, eles trariam glória a Jesus. Pai, glorifica o teu filho agora. E no final do versículo 10, nestes homens que o Senhor me deu, nestes que creram na minha palavra e que eu fui enviado por ti, neles eu sou glorificado, apesar das suas limitações. Por pensar em alegria, por pensar em paz, imagine o que está pela frente de Jesus daqui a poucas horas. Jesus, nesse tempo com os seus discípulos, fala de amor, fala de humildade, fala de rendição, fala de dependência, de caminhar com Deus e de viver para dar frutos. A razão da nossa vida, dar frutos que glorificam ao Pai. Jesus fala sobre tudo isso, sabendo que dentro de algumas horas o seu corpo seria muito, mas muito machucado. O seu espírito seria carregado com o nosso pecado sobre os seus ombros. A angústia tomaria conta dele. O sofrimento estava diante de Jesus, mas ele ensina alegria, ensina paz, ensina amor, ensina humildade. Ensina a amar aqueles que o odiaram. Ensina a compartilhar com eles a verdade que transformou as nossas vidas. Todas as minhas coisas são tuas. É o que Jesus diz para o Pai. E todas as tuas coisas são minhas. É o que ele sabe que tem de Deus. E neles, nestes que o Senhor me deu, e também naqueles que virão a crer, eu sou glorificado. Até aqui. Os estudiosos desse capítulo, e como eu disse, o capítulo 17 é uma oração e é muito difícil dividi-la. É a expressão do coração de Jesus, que não precisaria sequer orar por ser ele próprio Deus, mas ele demonstra essa intimidade na maneira como espera que nós também demonstremos. A busca por glorificar a Deus precisa ser constante em nossas vidas, nos frutos que nós produzimos não por nós mesmos, mas por estarmos ligados à videira verdadeira. No primeiro momento, Jesus fala dele próprio, até o versículo 6. Nos próximos, ele fala sobre os discípulos. E depois, ele vai falar exatamente sobre a tarefa que é confiada a cada um de nós. Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que o que lemos e o que meditamos até aqui seja realmente algo que o leve a pensar em quão frágeis somos. E mesmo assim, o Senhor nos ama de maneira a dizer que somos frutos também da glória do Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos mostre como caminhar nessa vida, dependendo do Senhor Jesus, que sabe exatamente quem somos e o quanto precisamos dele. Vamos orar uma vez mais. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo ser tão claro para cada um de nós. Talvez não claro na sua totalidade, mas sim no seu amor, naquilo que ele próprio disse ser e na maneira como essa palavra tem encontrado lugar nos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que já realizaste em nossas vidas. E obrigado também por aquilo que ainda há de fazer. Esse momento de Jesus em falar da eternidade como se algo que já tivesse acontecido naquele momento
pudesse ser real, mesmo no futuro próximo, e nos alcançar. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos e fala aos nossos corações a cada instante e leva-nos a viver para a Tua honra e para a Tua glória. É o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe ricamente. Que essas palavras realmente o façam meditar. E não simplesmente para você, mas na maneira como isso alcança todos que te cercam. Como o testemunho de Cristo é visível na tua vida e como o amor de Jesus é a satisfação que você tem para viver. Cuide-se, cuidado com todas as medidas que precisamos ter nesse momento de pandemia, com a certeza e a convicção de que o Senhor está a nos guardar e que o plano dele é perfeito e nunca deixou de ser. Deus é o Senhor soberano da vida e de tudo que existe. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima, pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Amém.